Ser subversiva é questionar, refletir e estar a fim de transformar a sua realidade. Aqui trazemos assuntos para inspirar vocês a construírem uma vida com mais sentido. Eu sou a Camila Napolitano. Eu sou a Janaína Marim. E esse é o podcast Subversivas. Não é novidade para nenhuma de nós. Cuidar da casa é um trabalho exaustivo e sem fim. Mas mais cansativo do que cozinhar, lavar, limpar é saber que nós somos as principais responsáveis por essas tarefas. Ou seja, saber que se a gente não fizer ou que se a gente não pedir para que alguém faça, essas tarefas não vão ser feitas. É também saber que, por ser considerado algo corriqueiro, que faz parte do dia, todo o tempo e energia gastos com essas tarefas domésticas nem sequer são reconhecidos, a não ser, talvez, por não precisar cozinhar a janta no Dia Internacional das Mulheres, no Dia das Mães, quem sabe, né, se a gente der sorte. O trabalho doméstico é exatamente isso, um trabalho. A diferença é que nós não somos pagas para cuidar dessas tarefas. Hoje a conversa é sobre trabalho doméstico invisível e para contribuir com esse debate recebemos hoje a Ana Lúcia Dias, que é advogada nos direitos das mulheres e das mães. Mas antes, um recado. Então, se você curte o podcast Subversivas, se você está conhecendo a gente agora, mas já amou a proposta, participe do nosso Apoia-se. Com apenas R$ 8 você já tem acesso a conteúdos exclusivos e apoia eu e a Jana nessa jornada. Dito isso, bora lá para o assunto do dia. Bem-vinda, Ana! Seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Se apresenta um pouquinho para a gente. Camila, Janaína, obrigada, boa tarde, é um prazer estar aqui com você e com vocês e com todas as pessoas que vão nos ouvir. Agradeço muito a oportunidade de falar sobre isso, que é um assunto que a gente precisa falar bastante. Antes de entrar no assunto propriamente dito, eu vou me apresentar. Eu sou mãe, eu sou advogada, eu sou especialista nos direitos das mulheres e das mães, sou membro da Comissão de Prerrogativas da OAB, membro da Comissão da Mulher Advogada da OAB Pinheiros, de São Paulo. Eu sou membro do colegiado da REUNA, Rede de Humanização do Nascimento, da Rede Feminista de Juristas, a Defende, da Associação Brasileira das Mulheres em Carreiras Jurídicas. Eu sou professora na pós-graduação da ProOrdem, na Escola Brasileira de Direito de Mulheres, nos meus próprios cursos, capacitando as pessoas nos direitos das mães. Eu atendo mulheres porque eu entendo que a mulher ela precisa ter a informação correta e precisa para tomar as decisões que vão impactar nas suas vidas, né? E quando a gente fala de conhecimento, a gente pressupõe que a pessoa, para fazer uma escolha autônoma, precisa conhecer tudo. E essa é a maior base do meu trabalho, compartilhar conhecimento. Em que pese eu ser advogada, que faz a petição, que faz a audiência, a parte que eu considero mais importante é compartilhar o conhecimento, tanto quanto com as mulheres, né? Tanto quanto com os advogados, com a sociedade. Em 2017, eu escrevi um texto que foi publicado em 2019, que é o Capital Invisível Investido na Maternidade, né? Que é o cômputo do trabalho, do cuidado nas pensões alimentícias. Esse texto, ele está publicado na Carta Capital. Quem me seguir no Instagram, @o Direito das Mães, lá no Linktree, vai ter acesso a esse texto, a um outro texto, que é um guia prático sobre pensão alimentícia, uma página onde você pode ver algumas decisões judiciais que reconhecem no cálculo da pensão esse pagamento. Então, é isso. Potência, né? Incrível! Sou uma mulher de 49 anos, eu esqueci de falar isso. Ana, que Muitas incrível! coisas. E aí, para a gente começar o nosso papo aqui, a gente gosta bem de deixar alinhado, né? Para todo mundo entender do que a gente está falando. O que é o trabalho doméstico invisível? Quem trouxe esse conceito foi a Silvia Federici, né? Uma filósofa italiana, feminista, quando ela fez uma discussão sobre o trabalho do cuidado.
e os seus impactos na sociedade. Havia toda uma discussão sobre o movimento marxista não reconhecer, mesmo o movimento marxista entre os homens, não reconhecia a importância do trabalho materno, a importância do trabalho do cuidado. Então, a Silvia é brilhante, ela estuda isso, ela traz isso nessa discussão maravilhosa, que é nesse livro aqui, recomendo a leitura, O Ponto Zero da Revolução, Trabalho Doméstico, Reprodução e Luta Feminista. A Silvia, ela discute bastante a questão do trabalho reprodutivo. Por quê? Se as mulheres não têm filhos, não gerarem, não gestarem, não parirem, a gente não tem mão de obra. E se a gente não tem mão de obra, quem alimenta o capital? Sim. Essa discussão que ela traz. E eu acho muito importante. E ela vai além, ela traz toda a questão histórica do trabalho do cuidado, né, que é dado que as mulheres cuidem, desde antes. Então, assim, desde assim, todo o patriarcado enxerga as mulheres como mulher, o trabalho da mulher era gerar, educar e cuidar para que existisse um lugar de estabilidade para o homem desenvolver o trabalho, o provedor dele. Então, a gente vê que as profissões, quando as mulheres na Revolução Industrial começaram a trabalhar, elas ganhavam menos. E o trabalho delas eram lavadeiras das lavanderias, como a gente vê no filme, que eu esqueci o nome agora, gente. Nossa, fugiu As sufragistas? as sufragistas, obrigada. Nossa, fugiu, eu achava que era outro filme, né? E os trabalhos que as mulheres fazem. Então, ela é secretária, ela é professora, ela é comissária de bordo, ela é faxineira, ela é cozinheira. Então, todo o trabalho que pressupõe cuidado, pressupõe que é a mulher que faz. Só que esse cuidado, ele não é visto como remunerado na sociedade, né? Então, esse livro ele traz uma discussão fantástica. Eu vou ler aqui um trecho que eu sempre separo dele aqui, né? É, é um trecho que está na página 135 desse livro, que a Silvia ela traz uma frase do John McCurdy, que é um economista. Ele escreveu no Estágio Cancerígeno do Capitalismo em 1999. O agente libertador que emerge no terceiro mundo é a força não remunerada das mulheres que ainda estão conectadas à economia da vida por meio do seu trabalho. Elas servem à vida e não à produção da mercadoria. Elas são a base oculta da economia mundial. E o salário equivalente à sua vida útil de trabalho é estimado em 16 trilhões de dólares. 1999. Sim. Agora eu vou parar um pouquinho para falar disso. Eu, desde sempre, comecei a advogar na área do direito de família. Eu sempre fui uma pessoa muito meticulosa. Então, quando eu trabalhava a questão dos alimentos, eu fazia uma planilha. Aliás, eu não fazia planilha porque eu não sabia mexer no Excel. Eu escrevia no Word a rotina da criança, né? E assim, que ela acordava, trocava fralda, comia um danoninho, tomava um leite, tomava um shake de nã, tal, e depois a mãe ia lavar a roupa, eu colocava tudo isso. E aí, eu colocava tudo na despesa da criança. E sempre houve, nunca houve muita discussão, né? Eu trazia os tratados internacionais, trazia a questão da Constituição Federal, que a maternidade e a paternidade vão ser exercidas em igualdade de condições, o ECA, o direito das crianças na Declaração Universal, e em 2003 apareceu uma ação muito curiosa, era a maior ação que eu tinha pego naquele momento, é uma mulher da classe A, sabe? Ela largou tudo para ter esse filho com esse homem, cuidar desse homem. Tinha umas questões de violência doméstica que naquela época eu não tinha o preparo para reconhecer, né? Mas esse homem, ele tinha uma vida muito rica. Quando ele viajava com o filho, era sempre de avião, final de semana. Ia passar o final de semana de cada 15 dias na Bahia, no Rio, em Buenos Aires, com o jatinho dele,
né? Então, a existência dessa mulher era para cuidar desse filho. E essa mulher, então, ela tinha babá, babá folguista um, babá folguista 2, acompanhante noturna, motorista, cozinheira. O filho tinha um animal de estimação que ela tinha que cuidar. Então, ela tinha um padrão de vida muito alto. Uhum. Quando eu coloquei isso tudo na tabela, né? O valor declarado que o cara tinha no salário era menos do que ele ganhava de fato. E a gente pediu a quebra do sigilo bancário. Ele não quis, fizemos um acordo. Só que equivalia a 60 e tantos por cento do salário dele declarado. E ele aceitou até mais. E o juiz homologou. Ah, o juiz aceita. Então, sempre que eu colocava babá, empregado, essas coisas no cálculo da pensão, veja, eu ainda não conhecia a Silvia Frederici, tá? Frederici. Eu fui conhecer a Silvia depois que eu escrevi ainda O Capital Invisível Investido na Maternidade, que uma amiga minha falou assim, Ana, leia esse livro, porque ela traz isso. Eu conheci o livro dela, O Calibrã e a Bruxa, porque a gente falava da questão da maternidade, do feminismo, mas não esse livro. Enfim. E aí, eu colocava. Mas, como era uma mulher da classe baixa, que não tinha esse serviço, não tinha como colocar. E o juiz não considerava. E eu achava isso muito injusto, porque o serviço era feito. Se o Tratado Internacional da CEDAW de 79 diz que a mulher não pode sofrer nenhum tipo de discriminação em razão do seu gênero, que vale causar qualquer tipo de impacto, se não é violência de gênero, ou a Belém do Pará, que diz que violência é violência contra a mulher, violência de gênero é toda ação perpetuada por agente público ou privado que cause um dano à mulher, ainda que físico, psicológico, moral, patrimonial. E opa, tem aí, né? E aí eu comecei a pedir 2010, mais ou menos. Eu lembro que foi uma época que eu fiquei fora de um projeto de contratos e eu tinha algumas pessoas que eu atendia, e aí eu comecei a colocar o tempo que essa mãe cuidava, mas como que eu colocava? Eu colocava com base numa tabela que eu usava do Diese, que trazia todo domingo na Folha e no Estadão, qual era o salário hora da cozinheira, da babá, e eu comecei a colocar isso. E entrava. Apesar do juiz sempre querer colocar, ai, mãezinha, vamos colocar escola, plano de saúde, a feira, e achava que isso era o todo, eu era sempre muito meticulosa e era difícil encontrar. E eu juntava os recibos, tá? Juntava recibo de estacionamento, juntava recibo de sacolão. Meus processos eram enormes, eram físicos. E a outra parte tinha que contestar, e era difícil contestar algo da criança que estava ali. Então, eu conseguia provar uma pensão maior do que as pessoas falavam. E quando eu comecei a trazer essa discussão, teve juízes que nem sei se ele olhou no todo, ou se a outra parte não olhou, mas eu homologuei alguns acordos onde eram pagas essas profissionais para mulheres que não tinham essas profissionais, dizendo que para elas voltarem ao mercado do trabalho, elas tinham que ter essas profissionais. E passou, fui trabalhar como ativista na Associação Artemis, acolhendo mulheres de violência obstétrica, violência doméstica. E aí, eu trabalhando nesse sentido, nesse lugar, eu comecei a ver as violências que as mulheres sofriam e eu comecei a ver a sobrecarga do cuidado. O quanto esse cuidado, essa questão da maternidade, ela trazia um impacto muito grande na vida das mulheres. Só para a Claro. gente poder simplificar um pouco para quem está escutando, né? Porque infelizmente hoje em dia ainda tem muitas mulheres que, seja por falta de acesso, seja por falta de tempo, por falta de conhecimento, não entende essa questão do trabalho, do cuidado, do trabalho doméstico como algo invisível e que ela pode cobrar os seus direitos em cima disso, né? Então, tudo isso que você falou, no caso de uma mãe solo que está separada, o tempo que ela gasta com alimentação, com o transporte, pode ser, deve, né, ser incluso na pensão. Eu acho que é muito importante a gente destrinchar que
o trabalho de organização da faxina, de dar banho, preparar comida, comprar os alimentos que serão consumidos, essa parte a gente vê. Eu acho que ela é mais fácil, assim, entre aspas, porque é visível. Eu tô vendo que a casa estava suja e estava limpa, que não tinha comida e agora tem, que você foi no mercado. A questão é que tudo isso exige um planejamento por trás. E eu acho que é essa parte que é a mais ignorada, né? Que às vezes fica muito difícil dentro de casa para as mulheres debaterem com seus parceiros. E aqui a gente vai falar sobre relações heterossexuais, né? Que é onde existe mais esse Sim, sim. conflito. Às vezes é difícil para a gente entender essa parte que é tão invisível, que é invisível até para a gente, quem dirá cobrar do marido? Ele fala, mas você só foi no mercado. Não, eu tive que ver o que estava acabando, o que estava vencendo, o que precisava comprar, porque precisa fazer a economia de dinheiro para não desperdiçar comida. Eu preciso planejar um cardápio. Quando eu vou lavar roupa, não é só pôr na máquina e depois estender, é planejar se eu vou lavar branca ou se eu vou lavar colorida, porque as suas cuecas estão acabando, então precisa lavar colorida, e tá sol, não tá, vai chover, não tá. Existe um planejamento muito grande por trás e que demanda, às vezes, mais tempo do que a tarefa em si, né? Olha só, Esse Janaína, planejamento, assim. às vezes, nem aparece, que a Ana falou da lista lá no começo, né? De que Uhum. você começou a fazer a lista e tal. Quando a gente vai fazer, e quando outras mulheres, principalmente mães que vão fazer, eu acho que nem contam nessa lista, porque elas não enxergam que aquilo é um trabalho, né? Porque faz parte daquela tarefa, né? Não enxerga Então, que naquela tarefa tem outras coisas também, né? mas Camila e Janaína, começa que elas não enxergam nem as tarefas como trabalho. Começa por aí, né? Começa daí. Começa daí. É assim, há intrínseco que o cuidado é da mulher. Há intrínseco que o filho é da mãe, que a Sim. casa é da mulher. Então, há intrínseco que o papel da mulher é fazer as tarefas, de fazer a comida, de lavar a louça, de cuidar da casa, então você é uma executiva, tal, então você vai contratar uma faxineira, você vai gerenciar isso, mas também vai cuidar do filho, porque há intrínseco que esse lugar é da mulher, mas não é. É. Porque não há nada que seja uma atribuição exclusiva da mãe. Aí a pessoa já chegou para mim e falou assim: gestar é uma atribuição exclusiva. Não, nós temos mães que não gestam e são mães. Ah, amamentar. Não, as amas de leite eram mães e amamentavam. Não existe uma função exclusiva da mulher na maternidade. Existe um entendimento patriarcal de que todo o cuidado é dela. Então, a gente começa dizendo que os juízes nem olham que lavar, passar, cozinhar, separar a roupa, fazer a comida da criança, levar a criança no shopping, essas coisas, nem isso é trabalho que deve ser remunerado. É obrigação, Dirá, né? é, quem dirá a sobrecarga mental de todo o planejamento? Porque a mulher, quando ela para, ela não descansa. É o que vocês falaram, ela está planejando a compra. Gente, tem uma organizadora do É Simples Organizar, a Renata Frigeni. Outro dia ela colocou um post no Instagram muito interessante que falava sobre ir no supermercado. E ir no supermercado pressupunha só ali, né? Você vai no mercado, pega o carrinho, olha a lista de compra, anda pelos corredores, pega tudo e coloca no carrinho. Né? Aí você leva o carrinho até o caixa. Você tira tudo e coloca na esteira do caixa. E aí vai passar, você vai colocar tudo em sacolas, ou na sua ou nas outras. Você vai voltar tudo de novo para o carrinho. Depois você vai levar até o lugar que vai, ou um Uber, ou o seu carro, colocar isso daí. Você tira do carrinho todo o peso de novo, coloca no carro. Aí você chega em casa. Se você trabalha num prédio, você tira tudo e põe no carrinho do prédio, sobe de elevador, chega em casa, tira tudo do carrinho, coloca, devolve o carrinho lá no subsolo e vai tirar tudo da sacola para guardar de novo. Isso gasta umas 4 horas.
no Eu já tô mínimo. cansada. E se na época da pandemia ainda tinha que incluir lavar todas as embalagens. Sim, Ai, gente, que sim, desespero. exatamente, exatamente. A pandemia, ela trouxe esse olhar de que o trabalho da mulher não era a primeira, segunda e terceira jornada, é jornada contínua. O nosso trabalho nunca para. É Só tempo que é integral. isso que a Silvia traz aqui. O que eles chamam de amor é trabalho não remunerado. Ah, se você ama, você faz comida para o seu filho. Se você ama, você pensa no melhor. E uma criança que ficou órfã da sua mãe. E aí? Ela não vai comer, não vai se vestir, não vai para a escola. Mesmo aqueles que estão no orfanato, não tem alguém que faz e não é a mãe. Então não existe esse lugar. Existe um lugar patriarcal que não quer aceitar que tudo isso que a gente faz, inclusive essa sobrecarga mental, é trabalho, né? Tem duas coisas, né, que eu lembrei, eu estava aqui pensando antes do podcast, eu comentei com a Camila que a gente estava fazendo a pauta e eu brinquei com ela, falei, nossa, essa pauta me deu gatilho da minha época de casada, eu sou recém-separada, e eu já vou entrar com sangue no olho, né? Porque essa questão das tarefas domésticas sempre foi uma questão. Melhorou muito ao longo dos anos, mas não sei muita discussão, muita briga, muito debate. Era exaustivo. E teve uma época, em 2019, quando eu fiz a minha transição, né, do mundo corporativo para começar o meu negócio, eu passava muito, né, eu trabalhava em casa, ele sempre trabalhou fora, é funcionário público, e eu me sentia, assim, sendo feminista, já conhecendo um monte de coisa, desde o começo, deixando claro que eu não serei a responsável pela gestão doméstica. É, eu me sentia mal, porque por estar nesse momento de transição, eu não contribuía financeiramente para casa, eu pagava as minhas contas, mas as contas da casa, quem cuidava era ele, e isso foi uma coisa que a gente conversou antes de ser feito. Só que eu me Sim. sentia tão mal que eu assumia, assim, assumi para mim que os cuidados da casa então seriam meus. Todos os cuidados da casa seriam meus. E eu estava exausta, e aí eu ficava irritada quando ele deixava alguma coisa muito bagunçada. E foi preciso de muita terapia para eu conseguir entender que até que minha psicóloga falou: o que você está fazendo é trabalho. É Não é trabalho. só porque ele está pagando as contas de casa, sabe, você está fazendo, você está tocando a sua empresa, isso foi acordado. O Aí, trabalho Janaína, doméstico é os dos dois, é trabalho mas também. deixa eu perguntar uma coisa. Então, você estava montando uma empresa. Vamos pensar um número fictício de hora que você tirava na sua empresa. Vamos pensar que você tirava R$ 100 a hora. Você não estava trazendo o dinheiro em pecúnia para casa, porque ele trazia, mas você estava trabalhando na empresa e também estava trabalhando sozinho em casa. Essas horas que você trabalhava em casa, se a gente multiplicar pelo homem hora, mulher hora do seu trabalho, quanto era? Quem estava pagando mais? Que Então, conta era justa? Porque quando eu calculava antes a pensão alimentícia, eu trazia o dado do DIEESE. Mas veja, eu estou falando de uma mulher médica cuja hora de trabalho não é a mesma de uma dentista, de uma professora. E o impacto da maternidade, de você trabalhar como você estava trabalhando e ter que cuidar da casa e ficar cansada. Você ficou cansada. O que que você deixava de fazer? As coisas da sua casa, do seu filho ou as coisas da sua empresa? ou as minhas, né, o meu descanso, o meu tempo de lazer, era muito isso. E eu, Ou né, de em necessidade paralelo, básica, né? Que mãe exato, consegue ir no banheiro com o filho, sem o filho estar na porta chamando? Que mãe exato, e Então, o consegue pai não tomar essa vai lá. banho? parte, e essa parte é o que sempre é deixada de lado para a mulher, né? Então, eu cuido do meu filho, eu cuido do meu marido, cuido da casa, cuido também da empresa, e aí, se der, eu durmo. A gente até falou sobre isso, né, no último episódio, é, dessa coisa de que a gente deixa o cuidado, e não é um cuidado de, ai, eu tô, é um luxo, né? Mesmo se fosse também, mas não é. É sono, né? Interfere totalmente na nossa saúde mental e física. Mas a Sim, gente deixa para depois. Porque a sociedade quer que a gente deixe para depois. Por quê? Se a gente calcular que a mulher gera, gesta, educa,
pessoas para a mão de obra da sociedade, né? Tem um livro que chama A Economia Invisível, né? Ela é muito interessante. E ela traz uma colocação que eu gosto muito. O Adam Smith, quando ele começa a falar de economia, ele fala que a mão invisível, que é aquilo que a gente não vê, né? Ele fala por que que a gente janta, ou por que que a gente come? Porque uma pessoa plantou o trigo, cuidou, aí colheu, o outro refinou, fez farinha, a farinha foi para a padaria, foi para o mercado, a pessoa comprou, o padeiro foi lá, fez e vendeu, e é por isso que você come, por E causa cadê a disso. parte do preparo? Então, o Adam Smith, ele comia toda noite, não por causa dessa mão invisível, porque a mãe dele cozinhava para ele. A mãe dele Não fazia deixa o de ser uma mão mais invisível ainda, né? exato, porque assim, o Adam Smith nunca casou. A mãe e a irmã dele viveram com ele o tempo todo, elas eram as responsáveis pela manutenção para que ele falasse de economia. Ora, vamos pensar, Falta de vergonha na cara. se nessa caneca, aqui, mãe feminista, dona da porra toda, se nessa caneca tivesse incluído o tempo do cuidado da ceramista, da pessoa que fez isso, com os filhos, para fazer a conta na ponta do lápis para vender, ela ia custar o que ela custou? Não, ela ia custar mais. A mais-valia do capital é a mão de obra do cuidado invisível. Essa é a mais-valia do capital. Eu só posso vender as coisas do jeito que eu vendo porque tem mulheres sendo exploradas nesse trabalho que a gente nem pode chamar de trabalho. E, de novo, Janaína, eu estou falando da tarefa básica, passar o pano. Quem dirá toda a carga Todo o mental, que resto. é um trabalho. Exato. E, e- e- Eu vi um vídeo também no Twitter que eu queria trazer, que, gente, que ódio. Que se fosse meu marido, olha, era uma mulher com dois filhos, né? Dois meninos. E aí eu fiquei pensando também o que que esses meninos estão aprendendo. Mas enfim, eles são crianças. Estava na hora da janta, ela pôs o prato de comida para eles, né? Pôs na mesa, se serviu, sentou para comer. E o marido chega filmando, né? Porque quem que passou a vergonha de colocar isso na internet foi ele, né? Filmando que ele estava inconformado que ela não teve o cuidado, o carinho de servir e colocar o prato para ele. Porque se sim, ela colocou, se ela serviu os filhos, por que que ela não pode levantar e pôr um prato para ele também? E não é nem só pôr o prato na mesa, né? É ir lá, pôr a comida e servir. E ele sentou na mesa, ele falou: "Eu não vou comer enquanto você não me servir. Por que que você também não me ama? Você não cuida de mim?" E ele se comparando com dois moleques de, sei lá, 8 anos, mais ou menos, né? E ela, assim, com toda a tranquilidade do mundo, falou: "Então tá bom, então você vai morrer de fome, porque eu não vou. Eu já tô aqui comendo, você é um adulto, você tem duas mãos." E ele inconformado, e assim, eu fiquei inconformada, né? Porque isso vem muito dessa mentalidade de que o servir, o cuidar, é um ato de amor. Ela provavelmente está exausta, ela deve viver isso todo dia, ela já tem dois filhos para cuidar, e aí tem o terceiro, que é quem deveria estar ajudando, fazendo a parte dele. peraí. Não, a Não, Ana ele super não me deveria pegou estar na. ajudando, só um minutinho, ele não deveria estar Não, ajudando. ele fazendo a parte dele, Isso, ele é um adulto funcional. Cuidar da sua própria comida, da sua roupa, da sua higiene, do seu cuidado, do seu trabalho, é coisa de adulto funcional, não é ajuda. E se você tem um filho junto com alguém, você tem que fazer a mesma coisa por esse filho, porque esse filho é vulnerável até que ele se torne capaz de gerir por si aos 18 anos. Não é ajuda. E as mulheres, elas falam: ai, meu marido é legal. Não, ele me ajuda. Não, cara pálido, ele te atrapalha. Se o que ele faz é ajuda, ele só está te atrapalhando. Porque o homem que faz a parte dele, ele sabe que não é ajuda, que é dever, que ele não faz mais que a obrigação, e que ele não tem que ser parabenizado por isso. É uma vergonha ele ser parabenizado por fazer o mínimo que todos os homens deveriam fazer. Esse é um homem de verdade. O homem que reconhece isso, aí é homem de verdade. Aí ele pode ser Sim. hétero, pode ser o que ele for, pode ser hétero, pode ser conservador. Se ele tem esse entendimento, ele vai ser um homem de verdade, na minha visão.
Não, o que eu ia falar é que a Ana super me pegou na hora que ela falou sobre o amor, né? Porque é isso, a gente coloca o amor nesse lugar de tipo, então eu preciso cuidar de você. E aí a gente vai simplificando muito as coisas e achando que aquele lugar é da mulher, né? Então, a gente vê, por exemplo, você falou que viu no Twitter, né? E aí a gente está dentro de uma bolha que tem mais conhecimento e é mais feminista e tal, a gente fala, mas isso não acontece mais. Acontece muito. Isso é muito real ainda, né? Por isso que é tão importante a gente conversar sobre isso, porque fez um vídeo, talvez para ganhar like ou não, às vezes é a realidade mesmo, mas imagina quantas pessoas e quantas mulheres ainda passam por isso porque acreditam que precisam fazer, né? Que realmente é obrigação dela. E aí, aproveitando, eu queria trazer um dado aqui. O relatório da Organização Internacional do Trabalho indica que em nenhum lugar do mundo o trabalho do cuidado é igualitário. Mulheres costumam dedicar, em média, 3 vezes mais tempo do que os homens nas tarefas não remuneradas, o que gera 4 horas e 25 minutos por dia contra 1 hora e 23 minutos dele. Se pensarmos em um ano, isso representa um total de 201 dias trabalhados, em torno de 8 horas, para as mulheres, comparado com 63 dias para os homens. Eu ainda discordo um pouco, porque eu não sei qual foi a metodologia para se chegar nessas 4 horas e meia, né? Há 2 semanas foi publicada uma pesquisa que dizia que a mulher gastava, falando, né, o custo do trabalho da maternidade foi calculado por uma ONG americana, dizendo que a mulher trabalhava exclusivamente 52 minutos pelos filhos, então que o valor era anual, algo de 627 milhões, alguma coisa assim de dólares. E eu questionei, porque não é esse dado, né? E eu não acho que pode ser numa média, né, que seja 4 horas e meia a mais, porque se a gente pegar o dia a dia das mulheres, né, é, não está contabilizado aí sim, eu concordo. O trabalho que a Janaína falou, está contabilizado aí o trabalho físico, hein? Parte Prático. Físico, prática, né? tá. Então, eu vou dar banho, eu vou pegar roupa, eu vou lavar tal, mas o planejamento, o cálculo, a estratégia de gerenciamento. Gente, gerente de administração de negócios ganha muito. É um salário muito alto. Você ser um gerente de planejamento de produtos, de negócios, de administração contratual. E é isso que toda mulher faz. Ela tem que fazer caber toda a sua vida em tudo daquilo que ela tem, que ela ganha. E esse trabalho não é nem olhado. Então, assim, ai, é- 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 Cansada, né? olha só. É exaustivo. Só de falar é exaustivo, né? Em 2020, se eu não me engano, acho que foi 2020, a Argentina, né, entrou com uma lei que dava aposentadoria, acrescentava 1 ano de aposentadoria para a mulher que tinha sido mãe por filho, né? É, E 2 anos se ela adotou criança, se a pessoa era com deficiência, se fazia parte de um programa governamental. E aí todo mundo falou: oba, a Argentina reconheceu o trabalho materno. E eu falei: não, isso é legal que a Argentina fez, mas ela não reconheceu o trabalho materno. Ela reconheceu o trabalho reprodutivo. Se ela me dá 1 ano de aposentadoria para o filho que eu tive, ela reconheceu que durante 9 meses eu Ó, gestei e amamentei por mais 3 meses só. Quando que a Argentina ou qualquer país vai reconhecer o trabalho da maternidade? Quando ele der de aposentador de ano, quando ele acrescer 1 ano de vida de cada filho até completar a maioridade, 18 anos. E aí, se teve um segundo filho, aumenta em 2/3. É isso que é reconhecer o trabalho materno, porque você se torna mãe só por 1 ano. Sim. Você se se eu torna não mãe me para sempre. engano,
Se eu não me engano, no Caliban e a Bruxa, a Silvia fala no começo sobre essa questão, né, de que a mulher vale quando ela é mãe, Sim, quando ela tá com o filho no ventre, depois que esse filho nasce, pronto, né? ela não vale mais. Por quê? Porque a mulher é a mais-valia do capitalismo. Se a gente for calcular tudo que a mulher faz, o mundo não anda. Por isso que ela fala que o ponto zero da revolução é a mulher. Se a mulher fizer greve de reprodução ou do cuidado, o que que acontece com o mundo, gente? Vamos dizer que assim as mulheres conseguiram entrar num uníssono, a maioria delas, porque a gente sabe que não vai chegar em unanimidade, mas vamos dizer que 65% das mulheres resolvem, a gente não tem o Dia Mundial do Trabalho, vamos ter o Dia Mundial da Greve das Mulheres, e nesse Dia Mundial, 65% das mulheres não vão fazer nada que não seja exclusivamente para si. O que Ah, eu já acontece com quero. o mundo? Não roda. Não Por isso que é rola. importante a gente saber que esse trabalho invisível, ele é a mola propulsora de gerar o mundo como está. Esse trabalho invisível é que sustenta o patriarcado. Eu não estou falando com uma feminista radical, que o pessoal fala disso. Eu estou falando em cálculos matemáticos, né? Teve uma vez que eu fiz o divórcio de um casal, foi a única vez que eu tive isso. E eles divorciaram, tal, passou um tempo, ele viu o meu texto do Capital Invisível investido na maternidade. E ele me ligou, ele falou assim, puxa, eu quero rever meu processo. Eu fui, nessa época eu ainda atendia homem e mulher, né? Eu falei assim, mas poxa, o que que foi? Tal, ele falou, eu li o seu texto. E a pensão que eu estou pagando não é adequada. Porque ainda que a gente divida a convivência quase igual, é ela que marca médico, é ela que leva na escola, é ela que vai na reunião e aí ela me avisa. E a gente conseguiu refazer um acordo, foi o único caso na minha vida. Esse homem eu tiro o chapéu. Não conheci um outro homem que Gente, fizesse isso. Isso é correto. Isso é equidade. Mas quando a mulher, ela entende que é curioso colocar que esse amor que a mulher tem é sacro, é sagrado. Ser mãe é padecer no paraíso, né? A ai, mãe, tudo que move é sagrado, as mulheres, né? Então nós somos sagrados. O valor de ser sagrado, porque o que é sagrado a gente não paga. A gente paga o dízimo para a igreja ou para os lugares para manter o espaço físico. A gente não paga para Deus, sim. para os espíritos, para os orixás, para a religião. A gente não paga, seja que religião for, porque o que é sacro não se paga. Agora, transformar a mulher numa santa é muito conveniente, porque nada que ela fizer vai se pagar. Só E que ela ela é precisa santa saber. até a página 2, né? Porque aí a hora que ela começa a ficar exausta, começa a reclamar e começa a brigar, ela é louca. Aí ela Ela tá é louca. surtada. Aí ela sai desse papel de santa rapidinho, né? E ela vai para um outro papel histórico, porque o Freud começa dizendo na psicologia, né, do histerismo. A mulher Histérica. que se rebelava era histérica. Então a gente, mas o Jung fala mais da projeção. Olha, o Jung, ele traz a projeção das pacientes por ele, não a dele pelas pacientes. O caso da Jung, a Sabine Spirine, é sempre falar da coisa dela. Ele se entregou para a projeção. Pobre coitado, Jung, que só pode ser quem ele é, e ele trouxe muita contribuição para a psicologia. Por quê? Porque a Emma, que era a mulher dele, tinha dinheiro e tinha posses. O Jung não precisava trazer dinheiro para casa porque a Emma trazia. Eu estou falando de psicologia, gente. Então é muito natural que assim eu queira que a mulher seja louca, que eu queira que a mulher seja, ela só fez isso porque ficou com despeito, porque arrumou. Então, a mulher ela é despeitada, ela é louca, ela é histérica, hoje ela é Puxa, né? bipolar, bruxa, bipolar, borderline. E veja, eu atendo mulheres com esses diagnósticos, e todas as mulheres com esse diagnóstico que eu atendo, que são tratadas, que estão apoiadas,
não difere em nada. É a mesma coisa. Você não tem uma pessoa que tem pressão alta, não tem que tomar remédio todo dia. Um diabético não tem que colocar insulina todo dia. É a mesma coisa. Só que, como é da mulher, a gente vai tirar, vai estragar para tirar qualquer poder que ela tenha, né? Sim. Ana, Ai, eu acho que a gente já falou bastante sobre essa questão, né, da desigualdade e tal. Eu acho que é interessante agora a gente trazer o impacto disso tudo que a gente falou na saúde da mulher, tanto mental quanto física, né? Porque tudo isso que a gente falou, a gente brincou aqui, né? Nossa, só de falar já fico cansada. Imagina viver isso, né? E aí você que trabalha principalmente com mães, eu acho que você deve ver isso diariamente, né? Olha, Camila. A gente, assim, eu não sou da área da saúde, eu conheço uma mulher, uma enfermeira que já tem mestrado, que está fazendo doutorado, se eu não me engano, nessa parte das mulheres, elas estão fazendo um estudo quantitativo e qualitativo das mulheres que são atendidas na UBS, que chegam com pressão alta depois do final de semana, que você pergunta para a mulher o que que aconteceu, se ela teve alguma briga, às vezes ela vai falar que não, mas quando você investiga na anamnese, se ela dormiu bem, se ela comeu bem a rotina, você vai ver uma mulher que passa um tipo de violência, porque essa sobrecarga é uma violência patrimonial, né? E uma violência psicológica. As mulheres têm infarto porque estão adoecidas, mas, de novo, eu não sou médica para poder falar disso. Quem traz muito esses dados da saúde mental é a Lígia Moreiras, da cientista que virou mãe, que hoje, inclusive, né, eu até estou com o rosto um pouco borrado, que eu assisti a inauguração do GT da primeira infância, né, no governo federal, que ela lutou muito para conseguir, e ela começa dizendo assim: um país que quer crescer cuida da criança, mas só é possível cuidar da criança se a gente cuidar primeiro da mãe dessa criança. E entre essas mães dessas crianças, a gente precisa cuidar das mães solos, que são mais de 50% da população da maternidade brasileira. Olha só. E aí, assim, eu fiquei muito emocionada com a fala da Lígia. Mas, assim, muito, eu falei, uau, eu sei o preço que ela está pagando por estar lá levando essas pautas, porque é isso que a gente tem que fazer. Mas, então, eu não sou da área da saúde para poder informar e afirmar, né? O que eu posso dizer? Quando eu sento com as minhas clientes e vou fazer a rotina dela, dos filhos, né? Vamos pegar um filho pequeno, ou um filho de uns 4, 5 anos de idade, né? Às vezes, nem o tempo de sono que essa criança tem, a mãe consegue ter igual. Porque às vezes essa criança está em crescimento, porque essa criança acorda, e essa mãe vai lá, e na hora que ela vai lá, ela demora um pouco para dormir, né? Então, assim, na média, na média, uma mãe que fica com os filhos a maior parte do tempo, né, por dia, ela vai ter para ela umas 8 horas para fazer tudo. Comer, tomar banho, cuidar do trabalho, cuidar da sua higiene, do lazer e dormir. não fecha essa conta, né? Nunca fecha. Por isso que a maternidade é a mais-valia do capital. Mas nunca fecha essa conta. E aí, eu lembro que as mulheres chegavam e falavam assim: Nossa, eu tô com um problema de saúde mental, eu não superei bem a separação. Nossa, eu sou um zero à esquerda na minha profissão. Ah, mas por quê? Pô, porque eu tô no vermelho toda hora, a conta não fecha. Ele paga pensão, paga bem pensão, porque tem um bom padrão de vida. Então, nossa, eu não sei o que que está acontecendo comigo. E na hora que a gente foi fazer a tabela, na hora que a gente foi colocar o tempo do cuidado, e essa mulher não era ela especificamente que lavava a roupa, que fazia isso, mas ela tinha que levar as crianças para a escola. Então, ela levava as crianças na escola de manhã, voltava, que era uma escola um pouco longe, né? Voltava para casa. Aí ela ia arrumar a mesa do café da manhã, essas coisas ela fazia. Ela tinha que buscar as crianças meio-dia, então 11 horas ela já tinha que sair, né? Aí ela voltava, ela tinha que levar os meninos do taekwondo e aula de tênis. E aí ela nunca conseguia marcar uma reunião porque ela não tinha tempo hábil desse momento, desse lugar,
para poder fazer esse trabalho. E mais, um dos filhos tinha uma questão de terror noturno e ela não dormia bem. Ela não dormia bem, porque o leve trás era dela. E aí a gente entrou com ação de revisão e nós perdemos. Ela sabia que ela ia perder, mas nós invertemos a guarda. A guarda ficou com o pai, porque era uma convivência alternada, tá? Mas Uhum. aquele que tinha o lar de referência era responsável pela dinâmica do filho. Então a guarda ficou com o pai e os dias ficaram invertidos. Essa mulher, ó, deslanchou. Sabe por quê? Porque o pai contratou um motorista, uma faxineira, uma cozinheira, estou falando de gente de um bom padrão, no interior de São Paulo, né? Uma faxineira, uma cozinheira, a nova esposa ajudava a cuidar e o pai continuou tendo a vida assim. E essa mulher pôde ficar só com a parte boa dos filhos, porque quando os filhos estavam com ela, ela não estava exausta, ela começou a ter dinheiro porque ela voltou a trabalhar. É, Então, é é, é curioso isso, né? é saúde mental, gente. É curioso isso, o quanto isso afeta a saúde da mulher, porque é isso que você falou, né? A mãe passou a ficar com a parte boa do filho, que geralmente, assim, né, na enorme maioria dos casos, acaba ficando para o pai, que pega um fim de semana a cada 15 dias e aí leva para o parque, não precisa levar no médico, não precisa fazer uma série de coisas. É, e além, né, o que eu achei mais curioso nisso que você trouxe é ela se sentir culpada, com a autoestima afetada, se achando um Sim, fracasso no próprio trabalho, porque ela não conseguia se organizar, sendo que olha tudo o que ela estava fazendo, tudo o que ela exato. dava conta, e o quanto ela não conseguia cuidar de si, não por falta de capacidade, mas Sim. por falta de tempo. E O quanto mais, isso para afeta bancar a tudo autoestima. isso, ela acabou com toda a renda financeira que ela tinha. Exato. Tem É, um estudo do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, né, da Faculdade da USP, que foi publicado em 2021. Então, hoje, com certeza, já está muito diferente. Foi realizado em 26 estados, mais no Distrito Federal, e ele demonstra que a saúde das mulheres foi muito afetada, principalmente, né, depois da pandemia, com a sobrecarga de trabalho. Então, foram mais ou menos 3 mil entrevistados, 45% das mulheres relataram ter sintomas de depressão, 39,4 de ansiedade e 37,3 de estresse. E eu queria entender um pouco o que é esse estresse, porque para mim está junto com ansiedade e depressão, e esse número está baixo, com certeza, né? olha, eu não entendo esse estudo, porque, de novo, eu não sou da área da saúde. Uhum. Mas, em 2021, nós tivemos uma decisão linda, que foi a primeira decisão no Brasil que reconheceu o trabalho do cuidado, que é da Justiça Federal de São Paulo. Uma mulher, dona de casa, entrou, ela recolhia como avulsa, ela entrou com um pedido de licença por estar com a saúde mental prejudicada pela sobrecarga na pandemia. E ela perdeu, ela não conseguiu. E houve recurso de ofício. E a procuradora que teve que se manifestar no processo, ela trouxe a questão da economia do cuidado. E essa mulher ganhou direito à licença saúde pela sobrecarga doméstica dela. Eu fico emocionada, assim, eu não sei quem é essa mulher, sei o nome dela. Não ela não tinha advogado porque ela foi sozinha lá no juizado, entende? Então foi uma procuradora que fez isso, o tribunal que reconheceu, e é tão claro esse dano que existe. É tão claro esse dano que existe e como ele afeta uma série de coisas, não só o dia a dia ali com a mulher, mas assim, aumento de infarto, né, necessidade de se socorrer a remédios, né, psiquiátricos, que eles são importantes para trazer o desequilíbrio hormonal, mas eles vão trazer uma série de efeitos colaterais. Uma mulher, às vezes, ela começa, até ela achar o antidepressivo certo, leva um tempo. E o que que ela faz com os efeitos colaterais do antidepressivo? Então, dá sono, ela fica mole, fica com tontura, ela vomita, ela tem insônia, ou ela dorme demais. Como é que ela vai fazer? Então, assim, eu acho, assim,
Vou E falar aí, acho porque desculpa, Ana, só rapidinho. Aí a gente ainda tem que incluir também que os remédios psiquiátricos, na sua grande maioria, não são baratos, né? não. Falando por conhecimento próprio. Eu Então, também falo por in- conhecimento próprio. incluiremos aí na conta, além de todo o trabalho que prejudicou a saúde mental, ela teve que pesquisar, buscar um psiquiatra, que pode ou não ter sido do plano, e aí, se não for, tem mais a continha do psiquiatra, mais a continha da farmácia, que não vai ser baixa. Ah, pega no SUS. E quando o SUS falta? E vou te dizer, E o SUS não tem todos os medicamentos, né? não, e alguns dos medicamentos, assim, eu, por exemplo, tenho um medicamento que o único que o efeito colateral é baixíssimo é o original. Eu tentei todos, tentei do SUS, tentei genérico, gente, Não é a eu mesma ficava com coisa. enxaqueca todo dia. Aí eu descobri que o princípio ativo do remédio é o mesmo, mas os outros componentes não são. E aí? Eu sou mãe É, solo. Eu divido a guarda dos meus filhos, sim, mas não recebe pensão. Eu sou responsável por tudo aqui na minha casa. Eu não posso ficar doente. Eu não posso ficar doente. Se eu fico doente, eu não como. Se eu fico doente, afeta o meu trabalho. Eu e todas as mães aqui. O que que uma mãe. Vamos lá. Um homem ficou doente, ele foi no INSS, né? Entregou, tirou o auxílio, tal, tá lá em casa, tal. O que que uma mãe faz quando ela tá doente? ainda mais mãe solo, né? E aí, quando um pai, um homem, um marido fica doente, a mãe, vamos combinar, né? A gente acaba tendo mais um filho para cuidar. Sim, e deixa eu perguntar uma coisa, assim, coisas que é bom, podcast a gente não combinou antes, nem sei se dá. É possível a gente passar um vídeo de 4 minutos? Não dá. Ai, que pena. Então tá Mas a bom. gente pode colocar nos comentários Na descrição. na edição. Tá, eu vou ver. Não, eu Mas ia é um falar na vídeo, legenda aqui na descrição do episódio. sim, é um vídeo muito interessante, que é uma entrevista de emprego. Vocês já viram esse vídeo? Eu coloco Hum, esse vídeo em todos os meus cursos, né? É uma entrevista de emprego, então eles simulam, era uma época que ainda não iam fazer um trabalho online, e aí eles começam a contratar um CEO, um cargo muito alto, e assim, eu não vou falar mais, o nome do vídeo é o trabalho mais difícil do mundo, e eu recomendo que as pessoas leiam para entender do que a gente está eu acho que eu falando. sei. Eu acho que eu já vi também. Uhum. É Não muito tem uma interessante. vez que eu passe esse vídeo, às vezes eu passo ele em consulta, né, para minha cliente entender do que a gente está falando, e não tem uma vez que não tem uma mulher que não chore muito, porque, vai dando um spoiler, ao final, todo mundo acha que o trabalho, todo mundo que está sendo entrevistado, altamente qualificados, que esse trabalho é insano, é cruel, não existe e que é um trabalho escravo. E que ninguém Então, no né? mundo fez isso. E aí o Então, homem fala: nesse momento, eu vou te dizer que há milhões ou bilhões de pessoas fazendo isso no mundo. E a pessoa pergunta quem? Ele fala: as mães. E aí, o que a gente começa a rir no vídeo, depois a gente começa a chorar, porque se a gente. É conveniente a gente colocar o trabalho do cuidado como amor, porque a gente tira o papel de escravidão. Trabalho não remunerado é escravo. é, Difícil, hein? é chato, Difícil, hein? né? Então vamos pegar a Polícia Federal, recentemente entrou na casa, acho que tinha o desembargador, eu não sei, e tirou a mulher que estava lá, que trabalhava sem salário, cuidava de todo mundo, da família, essas coisas, e foi considerado trabalho análogo ao escravo. E essa mulher está ganhando o dinheiro dela. Qual a diferença dela da sua mãe? Ou de você, que faz isso? Só não vai ter uma polícia federal que vem aqui porque o seu homem, seu companheiro, está autorizado pela lei, pelo casamento, pelo patriarcado, a te subjugar e te tratar assim. Isso é escravidão. Eu acho, sabe, falando bem sinceramente assim, eu acho que na sociedade existe vários tipos de combinados.
E eu conheço raríssimas pessoas, mas eu conheço mulheres que decidiram cuidar da casa e que tiveram companheiros que também davam o suporte na casa, mas suportavam mais a questão financeira e que essa mulher tinha uma liberdade financeira. Eu acho ótimo, os dois reconheciam, cada um está fazendo o seu trabalho, sabe? Sim. Mas isso é muito raro de ver. É muito mais fácil eu ter uma desculpa de uma dedicação integral de um casamento com uma culpa cristã da mulher, do que a mulher tem que fazer, e se entregar e se subjugar para poder cuidar das questões do mundo, para disfarçar uma escravidão que é quase torturante. Olha, é difícil a sobrecarga quando você tem um homem que você ama, quando você tem filhos porque você pôde escolher, foi voluntário, você teve essa oportunidade. Quando a sua maternidade foi voluntária, prazerosa, segura, socialmente amparada, essa mulher vai ter uma sobrecarga, vai ter. Sim. Mas se ela tem um companheiro, um parceiro que a valoriza, não estou nem falando que faz a parte dele, né? Que valoriza esse cuidado dela, ela vai ter alguma compensação emocional. Agora, aquela mulher que faz tudo isso, e o homem chega e fala: você não faz nada, você Eu não trabalhei serve. que nem um louco o dia inteiro e você ficou aí só cuidando do Não, nosso você filho, ficou né? em casa sem fazer Sem nada, fazer porque nada. vamos dizer que o filho foi para a escola. Sim, é. Você ficou em O casa o filho dia foi para inteiro a sem fazer escola, nada, né? o dia inteiro sem fazer nada, é Não folgada. seria maravilhoso se ela realmente, né, aquilo que você falou, ela falou, ah, então tá bom, eu vou ficar o dia inteiro sem fazer nada. Vamos ver quanto tempo você vai ter roupa para ir trabalhar, você vai ficar com fome. Vamos ver quanto tempo você dura, né? É, Mas eu o que que acho vai que, acontecer com essa mulher? Ela vai é, apanhar, né? Sim, ela vai apanhar. Ou ela vai sofrer uma violência patrimonial. Ah, você vai fazer isso? Então tá, eu corto seu cartão de crédito, que você faz compra para todo mundo. Mas o filho vai deixar de comer? Bom, é sua escolha. coloca a E aí, culpa sempre uma nela, né? violência psicológica também, da Lei Maria da Penha. A sobrecarga materna está intimamente ligado à violência patrimonial da Lei Maria da Penha. Está Sim. intimamente ligado. O judiciário ainda não reconhece, mas eu vou dizer para vocês, em 2017, todo mundo dizia que eu era louca por dizer, bom, né? Eu já sou um pouco por esse olhar todo diferente, mas diziam assim, não, você é absurdo querer colocar preço no trabalho do cuidado. E hoje a gente tem decisões judiciais. Ano passado teve uma colega, não foi ano passado, foi esse ano, inconformada dizendo que a advogada, ela não sabia de onde a advogada tinha tirado a tese maluca do salário mãe. Que se for assim, ele vai querer um salário pai. Foi muito legal, porque aí eu trouxe as coisas da OIT, eu trouxe o dados da Ok. Silvia Frederici, foi uma réplica deliciosa. Eu trouxe o protocolo com julgamento e perspectiva de gênero do Conselho Nacional de Justiça. Mas ainda assim, muitas mulheres acham e digo mais, e digo mais. Eu estou começando a propor nas ações de divórcio não uma pensão alimentícia, um valor compensatório pelo tempo dedicado do cuidado, porque esse homem teve a roupa lavada, porque esse homem comeu, porque esse homem cozinhou. Eu sei que vai levar uns 5, 6 anos, às vezes mais, porque em 2013, quando a gente falava em violência obstétrica, né, no tribunal, todo mundo falou que também era louca, que não existia. E a violência obstétrica existe, é reconhecida como uma violência de direitos humanos contra as mulheres. Então a gente vai chegar nesse lugar também. Mas eu só lamento que a gente só chega às custas da mulher de novo. Sempre. Quantas vão conseguir chegar até lá? É. Quantas a gente vai Ana, perder no caminho por esse cansaço? eu gostaria de trazer um pouco agora a questão da solução. A gente já falou muito aqui que é uma questão social, né? Então não adianta a gente ficar individualizando e tal. Então você falou um pouco da questão das leis e tal, citou algumas coisas, mas eu queria que você falasse qual a importância da política nisso, porque se a gente entende que é social, não adianta eu
falar, fazer, então eu vou dividir em casa. Claro que é importante, mas como que a política é importante para esse respaldo social mesmo, para essa mudança social? Olha, a questão do cuidado, ela precisa ser vista como uma questão de educação desde sempre, né? Desde quando a criança é pequena, o menino precisa aprender a brincar de lavar louça, a brincar de trocar fralda, de cuidar, sem que isso tenha a ver com a masculinidade dele. Quando a gente fala da licença parentalidade, isso é muito importante, porque a licença parental, né, traz ao homem também a mesma questão da equidade. Então, se o homem tiver filho, ele também vai ficar fora do mercado de trabalho. Então, isso deixa de ser um motivo discriminatório para a mulher. Os Sim. países desenvolvidos, eles trazem uma licença parental ampla e bem dividida, né? Então, assim, os primeiros 6 meses, ambos ficam de licença. Tem países que é 1 ano, né? A licença para os dois, porque é esse o tempo necessário que de uma criança. Porque, veja, a criança nasceu, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela precisa de aleitamento exclusivo materno até os 6 meses. No mínimo, né? Exclusivo, Sim. exclusivo. Nem água, exclusivo. Depois dos 6 meses, ela deve ser amamentada no mínimo até 2 anos. Essa é a regra do aleitamento. Então, se a mulher está trabalhando, amamentando, e é um trabalho porque é gasto de caloria, porque ela precisa se alimentar bem, ela precisa beber água, ela precisa estar nutrida, ela precisa de alguém que esteja dando esse suporte. Então, quando você tem uma política pública de uma licença parentalidade ampla, que coloca o homem também nesse lugar da paternidade, de dividir, sim, a sua responsabilidade. E os outros países, eles têm um revezamento. Tem país que você pode revezar a cada 6 meses. Tem países que aquele que ganha mais pode voltar e o que ganha menos fica. Estou falando de Dinamarca, Alemanha, Suécia, vários, assim, Islândia, países que têm índices excelentes de qualidade de vida, porque pressupõe isso. Então, passa pela política. Claro que passa. Eu fico bem de saco cheio quando fala que tem que fazer uma política para as coisas que já são políticas. Ai, Ana, como assim? O Brasil é signatário de 2 tratados internacionais de direitos humanos das mulheres, que é a CEDAW, Convenção para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, que faz parte do sistema ONU, e ele é de 1979. E a Convenção Belém do Pará, que é do sistema OEA, Organização dos Estados Americanos, de 1986. No nosso sistema jurídico, quando você tem um tratado internacional, ele tem força de lei, assinado e ratificado, e divulgado, aprovado, que foi o que aconteceu com esses tratados, ele tem uma força de lei maior que a Constituição. A Constituição tem que obedecer esse tratado, salvo se ele afrontar a soberania nacional, o que não é o caso. Ambos os tratados, o primeiro fala de discriminação, mas ele mudou na Reconvenção 19, dizendo que toda discriminação é violência de gênero. Ambos tratados dizem que toda ação perpetuada no gênero, em razão da mulher ser mulher, que cause a ela qualquer tipo de dano, físico, mental, financeiro, sexual, emocional, moral, que impacte o pleno desenvolvimento político, socioeconômico, educacional, é violência de gênero. E a CEDAW tem lá uma parte específica da maternidade, que os países que assinam aquele tratado, eles se comprometem a trabalhar para reduzir os estereótipos da maternidade, da família e da parentalidade. Porque a mulher, ela precisa trabalhar, ela precisa ter voz política, ela é um ser humano igual ao homem. Nós temos que ser iguais, eu digo em direitos, tá? Então, me choca falar, precisamos de políticas públicas para fazer isso. No meu olhar, nós precisamos de denúncias e nós precisamos que os organismos de direitos humanos, OEA, CIDH, cobrem o país. Vamos Sim. dizer, a questão da lei da alienação parental está mudando por quê? Porque a CPI Voz Materna denunciou na ONU.
e a ONU deu um parecer dizendo que isso é violência de gênero. E o Brasil foi chamado na Comissão Interamericana de Direitos Humanos para falar sobre isso. A política é imprescindível, mas a gente não precisa de novas. A gente precisa fazer cumprir as políticas que já tem. A gente precisa fazer cumprir a política que já tem. Porque não Todo o adianta, né? trabalho. Como que você vai criar políticas novas se já nem coloca em prática o que já tem feito, né? O que já tem pronto. Exato, eu acho que a gente precisa tornar eficaz o que já tem. A Convenção 192 da OIT, que fala do trabalho doméstico, que fala do trabalho não remunerado. A Justiça do Trabalho, ela é pioneira nisso. A Justiça do Trabalho é a que mais reconhece, né, o protocolo para julgamento de perspectiva de gênero, os problemas no trabalho doméstico. E assim, a gente vai lutar muitos anos. Acho que vai ter um momento que alguma mulher vai entrar com uma ação trabalhista contra o ex-marido, mostrando subordinação, recebimento de salário, local fixo de trabalho, descanso semanal remunerado, sem isso. Imagina ela pedir tudo. Vai ser o jeito para a gente fazer cumprir. Vamos dizer que é esdrúxulo, vai ser esdrúxulo até que hajam meios eficazes. E aí, Camila, eu acho que entra a política. A gente precisa que os políticos exijam a eficácia no cumprimento da lei que já existe. Sim. Ai, Então, gente, vamos né? para a questão individual, né? Então, para a gente já indo para o finalzinho do episódio, como equilibrar as tarefas em casa? Porque a gente falou bastante dessa questão de que o homem não ajuda, né? Ele não faz mais que a obrigação. Então, como a gente pode buscar esse equilíbrio, né? E aí, aqui não precisa necessariamente falar como um profissional, mas assim, né? Para a gente trocar aqui, como que vocês fizeram, né? A Jana já foi casada e tal. Como ter esse equilíbrio em casa dessas tarefas que precisam ser feitas, Eu né? me Alguém vai divorciei. fazer. Eu acho Eu que me aqui, divorciei. então, né? Então, aqui a gente entra num ponto muito complexo. Eu tenho visto, esse ano principalmente, eu não sei se é porque eu passei por uma separação, então eu acabo prestando mais atenção, mas muitas mulheres à minha volta se separando de relacionamentos longos. A gente vê mulheres que preferem ficar sozinhas a entrarem em relacionamento, e eu sei que esse é um dos fatores, né? Eu acho que a gente entra num ponto um pouco complexo. Primeiro, porque a nossa audiência é majoritariamente feminina, então a gente está falando com quem já vive esse problema, com quem já está cansada, e não com quem deveria, né, tá Sim, acendendo a entender. luzinha aqui e fala, nossa, é verdade. E um outro cenário, que é o que eu falei, que era a minha situação. Isso que eu convivia com um homem, assim, ele já era alguns anos luz à frente de muitos homens, com uma série de coisas, mas com a questão das tarefas domésticas, a gente discutia muito, que a gente vivenciava o cenário mais comum. Se eu não pedisse ajuda, se eu não cobrasse a participação, se eu não puxasse o tópico, nada era feito, a não ser coisas pontuais, tipo, eu tiro o lixo. Então ele tirava o lixo. Nem mesmo coisas relacionadas ao lazer. Então a gente vai viajar. Se eu não falasse, olha, amor, vamos planejar essa viagem, ou então você cuida de planejar essa viagem, nada era feito. Os homens geralmente ficam na dependência de ter alguém cobrando para qualquer coisa que não seja o básico do básico. E cobrar, pedir, conversar sobre isso, ter que escancarar e falar, cara, você tem que fazer, também é muito cansativo. Se trazer esse assunto à tona de novo e de novo, de novo, nenhuma mulher quer ser mãe de homem adulto, né? Janaína, você falou uma coisa interessante, né? O homem fica dependente da mulher. Não, ele não fica, porque dependência pressupõe poder, né? O homem fica à espera que a mulher cumpra o seu dever de fazer por ele, que é um pouquinho mais cruel, sabe? Veja, porque seu filho depende de você. Então, o que você falar para o seu filho fazer, ele vai fazer, né? A sua funcionária na empresa, que seja, dependa que você dê a ordem, porque a dependência pressupõe um poder, e isso a gente não tem. Se a gente tivesse isso num relacionamento, talvez não estivéssemos tão cansadas. Porque se ele fosse dependente de você, você ia falar assim: ó, você faz isso, isso, isso. Ah, beleza. Você precisa lembrar, mas ele vai lá e faz. Não é o que acontece. Sim.
Nem isso a gente tem. Ana, É, repete essa frase de novo, por favor. Quero tatuar na minha testa. a dependência pressupõe uma dinâmica de poder. E a mulher não tem o poder sobre o homem. A mulher tem a servidão. Não, a outra parte de que o homem ele fica à espera de que a mulher faça tudo por ele, é isso, né? Sim, sim, servidão. Exato. O homem está à espera que a mulher faça. É dado que é obrigação dela, não é dependência. Porque, como a gente falou, né? Dependência, seu filho, é dependência, você vai lavar a cama. Se você não arrumar a sua cama hoje, você não vai brincar com o coleguinha, você não vai ganhar o chocolate, né? Porque você está no processo educativo, Se você não né? tirar o lixo e A lavar a Camila está louça rindo hoje, muito. você não vai pro futebol com os amiguinhos depois. Ai, Isso, isso. Mas muitas mulheres antigamente colocavam assim: eu não vou fazer sexo com ele. Então falava, estou com dor de cabeça, tal. Olha que horror. Olha que horror. Até nesse lugar, essa servidão, né? Muitas mulheres, não vai fazer o que eu quero, não vai, né? Então eu vou fazer a minha greve, porque era o elemento que a mulher tinha. Só que continuava sendo uma servidão do próprio corpo e da própria entrega. Então, Camila, individualmente, eu não sei muito o que fazer, tá? Eu posso dar algumas dicas. Eu entendo que isso passa por uma questão educacional. Eu acho que os homens deveriam assistir O Silêncio dos Homens, The ai, é Mask ótimo, é Living, ótimo. The Mask Living. Meu filho tem 13 anos e a gente assistiu recentemente. Porque o homem, ele também não está confortável nesse lugar. Não está. Ele não pode chorar. Ele tem que ser o provedor. Se ele não é, ele falha. Se ele não funciona sexualmente, ele vai ter que tomar Viagra. Isso vai fazer mal pro corpo dele, porque o homem tem que ser potente sexualmente. Ele também é vítima num lugar, num lugar. E aí eu acho que grupos reflexivos de masculinidade. O Alexandre Coimbra do Amaral, ele tem grupo reflexivo online de homem gratuito. O programa E Agora José, que é para homens egressos ou homens que estão em violência doméstica, mas também abre para terapias, para reflexões gratuitas sobre masculinidade. Tudo isso anônimo, preservado. Eu entendo que esse é um caminho. E um outro caminho, eu estou vendo que o nosso tempo tá caminhando, né? Tá dando, assim, preventivo. Você vai casar? Você vai morar com seu namorado? Faça um termo, um pacto antinupcial, de como serão divididas as tarefas domésticas. Ah, então você quer dizer que tem que falar, ele vai lavar o banheiro e tal. Não, coloque o tempo de divisão e coloque um valor de indenização caso não cumpra isso. Você vai casar, vocês pretendem ter filhos, então coloque no pacto antinupcial o que vai acontecer financeiramente com você quando você tiver filho, que o valor destinado à criança vai ser o mesmo valor destinado a você, por exemplo, para as suas tarefas, essas coisas. Aí você está reconhecendo o trabalho. Aí é uma relação justa. Isso eu acho que, para começar, é entender que a relação, o casamento, é um contrato. É uma relação bilateral que pode ser dissolvida a qualquer tempo. É a mesma coisa um contrato de você vai comprar um apartamento, você vai comprar um carro, é um contrato. Então, trate como contrato. Faça o preventivo. Procure uma advogada que trabalhe com perspectiva de gênero para fazer o pacto antinupcial. Coloque valores para dissolução. Então, dissolver o casamento após 5 anos de idade do filho, X% do valor do patrimônio como indenização. Faz isso. Porque aí você está reconhecendo, você não está na mão. Se o casamento acabou, você tem os bens, você tem como recomeçar a sua vida. Você tem como, infelizmente, contratar uma mulher, porque a gente sempre traz essa figura para outra mulher, né? Uma mão de obra paga para você poder se refazer, entende? E eu acho que isso vale para todo mundo. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer um pacto antinupcial. Ok, faça uma declaração de vontade. Peça para os padrinhos do casamento assinarem, né? Não reconhece em cartório, mas você tem uma prova. Eu acho que é Sim, só assim. Eu acho. E a gente educar nossos meninos, né? Para é, que no futuro não seja diferente. Agora, para os outros, me desculpe a descrença. Eu é quase vou muito. chorar, mas eu É, não vou é, chorar, porque é um assunto. Eu atendo mulheres nesse lugar todos os dias. E é muito. todas nós estamos violentadas. Esse é o nome.
sim. Violência de gênero e violência doméstica. É crime, não é Eu acho que brincadeira. é muito difícil, assim, e você tem homens e homens, né, para a gente não entrar nessa generalização, mas sempre um homem, tem aqueles que são os mais difíceis e que não vão entender, e enfim, não adianta, a questão da violência pura e vai continuar sendo, mas eu entendo também, como, enfim, como foi no meu caso até certo ponto, que não é por mal, é por falta de conhecimento, é pela forma como foi criado, enfim, e que as conversas podem trazer uma certa percepção das coisas, né? Pode fazer com que eles entendam. Então, acho que mulheres ouçam esse episódio com seus maridos. Olha, acho que isso daí já talvez Isso. dê um gatilho. E aí vem abrir espaço para uma conversa, para que eles percebam de que eles também moram na casa, eles curtem o espaço, eles sujam, eles comem, tomam banho, eles têm os filhos. A conclusão, mulheres, ouçam esse episódio. A gente devia ter colocado isso no começo, né? Mas na divulgação a gente põe. Ouçam esse episódio com seus parceiros, maridos, mandem para suas mães, para os seus pais, enfim, gente, vamos mudar essa situação, pelo amor de Deus. Ana, muito, muito obrigada. Que conversa fantástica, Eu que maravilhosa. agradeço Nossa, muito, estou obrigada à pela disposição. participação. E é isso, Muito gente. obrigada. Muito obrigada, agradecer também a Ana, muito obrigada por estar aqui, amei o papo e é isso. A gente vai colocar suas redes também aqui na descrição para quem quiser conhecer mais seu trabalho, todas as referências que a gente falou aqui no episódio. Então, muito obrigada. E que as Era pessoas isso. fiquem também, né, com esse grupo todo de mulheres que nós temos aqui apoiando outras mulheres. Exato. Sim. Maravilhoso. Obrigada para quem escutou. E é isso, gente. Um beijo e até semana que vem.